na delícia. Reunião me se tornou e os meus pecados perdoou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Jesus, de amor, no bendito é o homem que vem em nome do Senhor. Toda a terra planta ao Messias. A multidão pode beber o sangue derramado por, e ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emmanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Jesus, de amor, que o amor do Senhor nesta noite vai receber o nome dele. Ele está aqui para te abençoar. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta, Messias. A multidão pode beber o sangue derramado, e ao terceiro dia ressuscitou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra a multidão pode beber o sangue derramado, O teu sacrifício nos vida, Senhor. O teu sacrifício nos perdoa. E hoje estamos aqui, Senhor. É por isso que o Senhor ressuscitou. Aleluia. Vai tocando, Jesus. Vai tocando, Jesus. Vai ministrando. Reivindicando, Senhor, sobre a tua igreja, teu propósito. Reivindicando a tua graça, Senhor. glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Jejuar, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Bendito é o homem que vem e vem por você, Senhor. Assim como ele venceu a morte. A multidão pode beber o sangue derramado, As aflições, Senhor, te garante vida eterna com ele. Aleluia. Oh, maravilhoso Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te bendizemos, Pai. Te pedimos, fica conosco, manifestando a tua graça, o teu propósito no nosso meio. Conosco, Pai, ministrando a tua vontade, nos levando ao centro do teu querido, Pai. Em nome de Jesus.
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Ti, Senhor. Aleluia. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Posso cantar? Em nome de Jesus. Boa noite a você que está nos assistindo. Nós estamos no segundo culto, né? E hoje, noite de Santa Ceia, noite de Páscoa. E creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração. Amém? Eu quero convidar você a abrir Lucas 22. Lucas 22. A equipe já sabe que a palavra é a mesma, né? Amém? Mas segundo o que diz a própria palavra, ela se renova a cada dia, né? A cada minuto. Amém? Lucas 22, eu vou ler o versículo 7, que diz assim: chegou o dia da festa de pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Lá no 14 diz assim: e chegada a hora, pôs Jesus à mesa e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E do 19 em diante, ele diz: então tomou o pão, tendo dado graça, partiu e deu, dizendo: este é o meu corpo oferecido em vós, fazei isto em memória de mim. E por semelhante modo, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Amém. Eu quero falar sobre ceia, eu quero falar sobre Páscoa, e quero fazer um paralelo da primeira Páscoa e a Páscoa que nós comemoramos hoje. Amém? Uma Páscoa que não é de ovinhos de chocolate, não é barras de chocolate, não é coelhinho, mas que é a libertação que Jesus trouxe a nós. Amém? Aleluia. Irmão, se vocês quiserem ficar mais para lá de cá, para mim é melhor, que eu foco, né? E a câmera está ali, amém? Fiquem à vontade. E eu quero começar em Êxodo 12, 14, diz assim: esse dia vos será por memorial e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto. E se você continuar lendo, vai dizer assim, e você vai falar de geração em geração. A primeira Páscoa celebrada aconteceu lá no Egito, na libertação do povo, e era composta por pão asmos, ou melhor, pão sem fermento, carne de cordeiro e ervas amargas. E foi dada a ordem pelo próprio Senhor ao povo para fazer, né, e contar todo ano, reunir a sua família e ali contar o que tinha acontecido, como Deus libertou eles do Egito depois de 400 anos de escravidão, e comer de novo. Comer de novo. Se você for ver, Jesus ele muda os ingredientes da Santa Ceia, mas na verdade não muda nada. São outros ingredientes, mas é a mesma coisa na ceia de Jesus. E era para lembrar do que eles tinham passado lá, o que tinha acontecido naquele período em que eles estavam cativos e como Deus tinha libertado eles. E hoje nós celebramos a Páscoa, né, e a Santa Ceia, que é a segunda Páscoa. Celebramos e anunciamos Jesus. Amém? Na primeira ceia, lá no Egito, tinha o pão asmos. E os judeus, eles utilizavam, né, não colocavam fermento no pão, porque acreditavam que a fermentação era uma forma de decomposição e impureza. Agora, nesse culto, tem um espadeiro, né, que usava fermento, e o fermento é uma massa velha, né, que fermenta o resto da massa. E fermenta o resto da massa. E o povo, então, ele não usava o fermento porque precisava ser puro aquele pão.
Jesus não é o pão vivo que desceu do céu. Um pão puro, sem fermento. A sua igreja não precisa ser uma igreja pura, sem fermento. Porque diz a palavra que o fermento leva toda a massa. O fermento do pecado, da impureza. E lá no Egito, quando Deus dá ordem, Ele diz: eu quero um povo puro. Eu quero um povo santo. Separado para mim. Isso nos fala de sermos santos, de buscarmos pureza. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Todo o pecado. Já vi na segunda ceia essa verdade acontecendo novamente. A carne do cordeiro, cordeiro de Deus, ou em latim, Agnus Dei, é a expressão utilizada no cristianismo para se referir a Jesus. Identificado como Salvador da humanidade, né? De ter morrido em resgate do nosso pecado. Lá no Egito, vamos relembrar, quando Moisés fala ao povo, matar um cordeiro, né? Por família. Se a família fosse muito pequena, convidava outra família pequena de acordo com o número de pessoas que iriam comer. Matava aquele cordeiro, um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito nenhum. Pegava o sangue e passava nas portas, nos umbrais da casa, para ali haver a proteção. Lembrando que a última praga que estava vindo, que era a morte do primogênito, ia haver morte na família, ia haver tristeza, dor naquela família. E o cordeiro, então, ele representa Jesus, o cordeiro santo que desceu, é o cordeiro santo que morreu por nós. E o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Através do sangue de Jesus, eu e você temos vida eterna, nós somos purificados e nós somos também protegidos. Porque quando Deus olha para mim e para você, é como naquela época, quando o anjo da morte passou e ele olhava a marca do cordeiro, o sangue no umbral, ele não entrava naquela casa. Não havia morte naquela casa, mas a casa que não tinha o sangue, ele entrava. Da mesma forma, o sangue de Jesus na nossa vida, quando nós temos o sangue de Jesus, a marca do cordeiro, não mais no umbral de porta, mas agora em nós. Em nós. Dentro de nós. O inimigo olha para mim e para você e diz: eu não posso tocar. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Ungido com o próprio sangue do Senhor. Amém? Não pode tocar. Deus, quando olha para mim e para você, falhos e pecadores, ele não nos olha direto, ele olha através do sangue de Jesus. Daí ele olha nós como aquele pão que eles comeram lá. Amém? Porque foi em resgate. Aquele cordeiro lá que não tinha culpa nenhuma, estava lá no pasto. Eles pegaram ele, né, sacrificaram. Foi para que ninguém morresse. E para que eles fossem libertos do Egito. Jesus não tinha pecado nenhum, a palavra diz que não tinha pecado nenhum. Nele não havia pecado, ele se fez pecado por nós, ele fez maldição por nós e morreu. Se sacrificou. Aquele cordeiro foi pegado à força, mas Jesus se entregou por nós. Amém? Essa é a segunda Páscoa. É a Santa Ceia. Aquela ceia que eles comemoraram lá no Egito, quando o povo foi liberto. Que de ano em ano eles tinham que comemorar de novo e relembrar de novo. E relembrar de novo o que Deus tinha feito, de onde eles tinham saído. A Santa Ceia de hoje faz a mesma coisa. Nos lembrarmos quem é Jesus para nós. De onde Ele nos tirou. Mas tinha mais um elemento. Ervas amargas. As ervas amargas e a raiz forte marrom. É uma raiz amarga que simboliza a amargura do tempo de escravidão, lembrando a amargura da escravidão. Não sei, tem lózano, né? Lózano também é forte, né? Eu já comi lózano. Fica mascando ali, né? Forte, amargo. Eles tinham que comer aquela coisa amarga, né? Não vou falar da radite agora, né? Não, vou falar da radite, não adianta, né? A radite é amargo, mas eu gosto. Gosto, aprendi desde criança a comer radite. E como eu comentei antes, quando eu como radite,
Às vezes eu gosto de fazer aquela trouxinha de feijão e arroz, né? E eu lembro da minha avó que me ensinou a comer radite. Me ensinou a comer radite, peixe, polenta, né? Italiana. E eu lembro, eu como aquela radite e vira e mexe, eu como e estou lembrando da minha avó. Às vezes eu comento com a pastora, né, sobre a minha avó. Da mesma forma, quando eles comiam aquelas ervas amargas, eles remetiam ao Egito, ao tempo de amargura, de escravidão. Tem coisas que a gente come que tem um gostinho bom e uma lembrança boa, não é verdade? Às vezes é um gosto meio ruim, mas tem uma lembrança boa, né? Como é o caso da radite. Mas eles tinham um gosto ruim e uma lembrança ruim, amarga, de amargura, de escravidão. E tinha uma pasta vermelha, que era uma pasta, era uma mistura de maçã, uva, nozes, tâmaras, canela e vinho. Olha, só deixa aí para ver como é que fica. Né? Dá para vocês, amém? Fazendo a ceia do mês que vem, amém? Imagina, essa era a pior de todas, acho. Que simbolizava a argamassa, que era usada pelos judeus para fazer tijolos. Os tijolos de barro que eles carregavam. Não nos faz lembrar dos fardos pesados que eu e você carregávamos? Do jugo pesado que era colocado sobre nós antes de Jesus. Então, quando eles faziam aquela ceia, e os judeus que ainda não creem na morte de Jesus, eles ainda praticam isso. Eles fazem ainda a festa do pão asmos, que é a Páscoa. E eles sentam à mesa e comem cordeiro, as ervas amargas, comem aquele pão sem fermento e ficam lembrando de quando saíram do Egito. Porque vem sendo contada de geração em geração essa história. Como era o sofrimento. E eu creio que alguns ali até choram, lembrando que os antepassados sofreram 400 anos de escravidão. Eu creio que outros se alegram por saber que hoje não são mais escravos, pelo que Deus fez com a nação deles, pelo grande livramento que Deus deu a eles. Quando nós éramos escravos do pecado, nós carregávamos fardos pesados. Você consegue lembrar de como era a tua vida antes de Jesus? E a palavra de Deus diz que Jesus disse assim: vem e troca comigo, porque meu fardo é suave e leve, o meu jugo. Jesus, lá no Egito, Deus estava trocando o fardo deles pesado. Estava trocando pela massa, pelos tijolos, né? Estava trocando pela liberdade deles. Eles tinham que lembrar disso. O que você lembra quando você toma a Santa Ceia? O que você lembra? A segunda Páscoa, o que te lembra? A ceia que eu e você celebramos nos dias de hoje é, na verdade, uma segunda Páscoa, onde os ingredientes até mudaram um pouquinho. Até mudaram. Mas o significado continua sendo o mesmo. Continua sendo o mesmo. Em Lucas 22, 14 a 18, fala pão e o vinho. E o pão, o que representa o pão? Ele não representa somente o corpo de Cristo que foi moído por nós, mas também que era sem fermento. Representa a pureza de Jesus, a santidade de Jesus. Quando você come o pão, você só lembra muitas vezes do sacrifício dele. Pelas minhas pisaduras, nós somos sarados, né? Pelas pisaduras do Senhor, nós somos sarados. A gente lembra do sofrimento daquele cordeiro que foi morto. Porque o pão hoje ele representa o cordeiro que foi morto, que é a carne de Jesus sofrendo, para que o sangue vertesse. Mas também lembra o pão, que era o corpo sem mancha, sem pecado, puro, sem fermento. Sem fermento. E a igreja do Senhor precisa ser pura e santa. Tem que haver santidade na nossa vida. Quando eu e você comemos o pão, nós precisamos lembrar, sim, do sacrifício de Jesus, para dar valor àquele sacrifício que ele fez por mim e por você. Nós precisamos lembrar que
as pisaduras dele nos trouxe cura. Nós temos cura física, os milagres, nós temos cura da alma, porque ele sofreu por nós. Porque lá na cruz, quando ele estava sofrendo e morrendo, ele libera perdão, dizendo: a minha alma não tem problema nenhum. Eu sou curado. Quantas pessoas vão até o leito de morte, estão agonizando e amaldiçoando os outros e culpando os outros. Quantas pessoas vivem uma vida inteira culpando os outros pelos seus fracassos? Quantas pessoas vivem uma vida inteira amargurada? Amargurada porque aconteceu alguma coisa lá, não sei, em 1500, quando descobriram o Brasil. Estão lá amargurados ainda. E Jesus disse: meu corpo foi moído para isso, para curar vocês dessa amargura. Bem, amados, precisamos entender isso quando nós comemos a ceia, quando nós participamos da ceia. Precisa vir à memória essas coisas, que em Cristo nós somos curados, que Ele é puro e que nós, nele, somos puros. Nós somos curados, lavados. E o sacrifício dele nos trouxe paz, nos trouxe vida. Quando nós comemos o pão, nós também lembramos que nós somos um com Ele. Porque lá no Egito eles comeram o cordeiro, seu nome por Jesus. Porque o Jesus era o próprio cordeiro, representado lá. Amém? Jesus levanta então o vinho, né? Suco da videira, e ele diz, né, que é o sangue derramado. O sangue derramado para nos livrar da morte eterna, assim como lá no Egito. Um pacto entre Deus e o homem, através de Jesus. Imagina a cena. Alguns já viram o filme, né? 10 Mandamentos. Imagina a cena de horror. O anjo da morte passando trevas, escuridão. Ninguém sabia de onde vinha. Ninguém sabia para onde ia. E grito, choro nas casas, porque o anjo da morte passava e matando todo mundo. E na casa que tinha sangue, o anjo da morte passava e não podia chegar. Não podia tocar. De repente tinha até vontade, mas não podia tocar. Mesma coisa na minha e na sua vida, quando nós temos a marca do cordeiro. A mesma coisa. O inimigo até ora e tenta nos tocar, mas ele diz: não posso. Isso é um ungido do Senhor. Não posso, ele tem a marca do cordeiro. Ele tenta nos acusar e Jesus diz: opa, meu sangue purifica ele de todo pecado. Purifica de todo pecado. Claro que isso não é para que a gente vive uma vida de pecado, né? Não, mas para ser santificado. Porque o sangue dele também nos santifica. Amém? Né? Nos faz querer ser santo, seu pão, aquele pão sem fermento, o pão puro. E mais novamente, Jesus, ele se coloca entre Deus e o homem. Mais uma vez. E Deus olha para mim e para você. Com misericórdia, ele olha para mim e para você, falho pecador, e olha através desse sangue e nos vê perfeito. Ele nos vê a imagem e semelhança do Filho dele. Amém, amados? É maravilhoso isso. O sangue de Jesus novamente entre Deus e o homem. Quando você pega o cálice para tomar a Santa Ceia, você lembra que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Né? Através do sangue de Jesus eu tenho vida eterna. Você lembra? Você consegue entender a profundidade disso? Que você foi liberto da morte. A morte. Não da morte terrena. Não da morte que todos nós vamos passar um dia. Apesar que eu creio que o cristão ele não morre, ele é arrebatado. É recolhido para o Senhor. Amém? Nós vamos passar, mas não é essa morte que o Senhor está falando. Porque não era essa morte que o Senhor queria lá no Egito, não. Era a morte eterna que o Senhor está falando. Que é o pecado que traz. Porque o castigo do pecado é a morte. É a morte. Esse sangue nos purifica de todo o pecado. Porque o Senhor se coloca entre eu e Deus. O Senhor se coloca entre você e Deus através do sangue dele. Novamente fazendo uma aliança. Uma aliança.
E se naquele tempo aquela aliança foi feita, né, no sangue do Cordeiro, agora de novo. Se naquele tempo a única coisa que o povo tinha que fazer era obedecer, nos dias de hoje não mudou. Você não precisa sacrificar mais nada. Você não precisa matar um cordeiro como eles mataram lá. Apesar que a obediência naquela época era fazer isso. Você mata o cordeiro, você faz o pão sem fermento, você prepara essas ervas amargas aí, você come isso aí, passa o sangue na porta e vai ficar tudo bem. Quantos judeus morreram? Quantos judeus morreram? Porque não fizeram, não obedeceram. Assim como no tempo de Noé. Quantos morreram afogados? Só salvou a família de Noé e Noé pegou para todo mundo. Muitas pessoas podiam ter salvado, todo mundo podia ter salvado. Mas não salvaram. No Egito também não foi diferente, muito judeu morreu. Morreu, porque não acreditou. E nos dias de hoje é diferente, não. O que nós temos que fazer? Aceitar. Olhar para a cruz e aceitar o sacrifício de Jesus. Obedecer. Obedecer a sua palavra. Obedecer os seus mandamentos. Desejar uma vida de santidade. Amém? Desejar uma vida de santidade. Quando eu e você participamos da Santa Ceia, não estamos somente renovando a nossa aliança com o Senhor, mas sim, como na primeira ceia, nos comprometendo a anunciar a salvação. Porque lá, Deus fala para o povo, todo ano vocês se reúnem a família e vocês vão passar de geração em geração o que aconteceu. Quando nós vemos a Santa Ceia de como foi feita, como Paulo fala aos Coríntios, Paulo diz para anunciar até que ele venha. Continuar anunciando. E não é só anunciar no dia da ceia, tomei ceia hoje. Não, é todo dia anunciar. Naquele tempo era de ano em ano, hoje é de dia em dia, de minuto em minuto. Nós anunciarmos o reino de Deus. Fazer isso em memória dele. Anunciar para nós mesmos, Jesus morreu por mim. Jesus morreu por mim. Amém? Assim como na Santa Ceia, na primeira Páscoa, quando eles comeram aquela ceia, depois, de anos e anos até vir Jesus, eles comiam e relembravam. Não é remoer, não. É relembrar o sacrifício. É lembrar de onde Deus tirou, o que Deus fez. A Santa Ceia hoje, ela nos faz também isso. Ela nos remete ao passado sem Deus. E nos faz lembrar quem nós éramos. Quem nós éramos sem Deus. Trazer a memória, como foi ministrado ontem na RUD, né? A Fernanda ministrou sobre Logos, né? Hipocampo, né? Que guarda as memórias. Aí trazer a memória. Jeremias diz que eu quero que me traga a memória aquilo que me dá esperança. E a gente pensa em coisas boas, maravilhosas. Ah, Deus me livrou de tal coisa. Ah, como Deus é bom. Um dia eu orei e pedi, Deus me deu tal coisa, né? Ah, como foi bom aquele dia. Tudo aconteceu de acordo com a minha vontade. Isso é bom. Dá esperança também. Mas quando a gente lembra quem nós éramos e o que Deus fez da nossa vida, o que Deus mudou, quando nós lembramos que o fardo que a gente carregava era pesado, um fardo de pecado. Quando nós lembramos disso, nos dá esperança. Quando eu lembro quem eu era sem Jesus, até conhecer Jesus com meus 20 e poucos anos, 22 anos por aí, quem eu era, como seria a minha caminhada se eu não tivesse encontrado a cruz? Como seria? Irmãos, como aquele louvor que nós vamos cantar, né? Eu trocaria tudo de novo por Jesus. Se eu tivesse hoje sem Jesus, bem sucedido financeiramente, sabendo o que Jesus é, quem Ele é e o que Ele fez por mim, eu trocaria tudo. Eu trocaria tudo. Quando eu e você tomamos a ceia, pode convidar um louvor para subir já. Quando eu e você tomamos a ceia, é preciso não lembrar somente do sacrifício dele,
a lembrarmos o que o sacrifício dele fez por nós. Qual a mudança? Qual a mudança? Qual a transformação? Porque quando o povo lá no Egito participava da ceia, depois lá no deserto, durante os anos que tiveram no deserto, e até hoje o povo judeu ele faz essa ceia de Páscoa, a festa do pão ázimos, eles lembram o quê? O que eles sofreram comendo aquelas ervas amargas. Lembram do jugo pesado, da escravidão, do sofrimento, e glorificam a Deus por aquilo que ele fez. E nós, às vezes, queremos só lembrar, né, da parte boa, e esquecemos de lembrar de onde Deus nos tirou. Lembrar aqui que é a ceia realmente. Amém? Glória a Deus. Eu te convido a se colocar em pé, em nome de Jesus. Eu te convido a tocar tudo pelo Senhor. Aleluia, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. E nós te louvamos e te bendizemos. Nós queremos mais de ti, Senhor. Nós queremos verdadeiramente viver, Senhor, a Santa Ceia. Nós queremos nos relembrar de quem nós éramos antes de te conhecer. E praticar, Senhor, a tua vontade, a tua palavra. Esta noite, ó Pai, depois nós vamos estar orando em cima desta palavra, em cima da Santa Ceia. Mas eu quero, neste momento, junto com a igreja, Senhor, declarar, Senhor, que valeu a pena, Senhor, ter trocado essa vida que nós levamos antes sem te conhecer. Que tudo o que nós temos, ou poderíamos ter tido longe do Senhor, não vale a pena. Não vale a pena. A tua palavra diz que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Senhor, nós queremos declarar nesta noite que se nós tivéssemos toda a riqueza deste mundo, nós trocaríamos pela vida que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Aleluia. Como diz nessa canção, se o universo fosse meu, eu trocaria por Cristo. Aleluia, Senhor. O povo do Egito, quando saiu cantando, festejando, celebrando nesta noite. Quero convidar você a celebrar. Aleluia! Celebra o Senhor. Declarei. Se todo o universo fosse trocaria por Cristo só pela vida que Ele me deu. Esses ricos Decidir por Jesus. Você decidiu, declara Ele. Não há mais vida, não há mais caos, e os sonhos morrem. Os sonhos morrem, Senhor. Por isso, declare. Fosse Deus, eu teria por isso, só pela vida Ele me deu. Se tudo o universo fosse Deus, Eu trocaria. Sim. daria por isso, só pela vida Ele me deu. Mais uma vez, o universo. Todo o universo fosse Deus, Eu trocaria. trocaria por Cristo, só pela vida Ele me deu. Aleluia, porque Ele nos tirou do Egito. Ele nos tirou da escravidão do pecado. Aleluia, Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós trocaríamos, ó Pai. Aleluia, aleluia, Senhor. Maravilhoso.
Pai. Sente não há vida, sente não há sonho, Senhor. Sente não há esperança, Pai. Por isso, ó Pai, nós te louvamos e te agradecemos por um dia termos almoçado, Senhor. Por um dia termos olhado com um olhar de amor, Pai. Obrigado, Jesus. Por essa noite estamos aqui, Senhor, para juntos relembrarmos o que o Senhor fez por nós, da onde o Senhor nos tirou, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Jesus, aleluia. Eu convido você agora a participar da ceia. Você vai receber, né, o pão sem fermento e as ervas amargas, amém? Tem gente que vai sentir, no primeiro horário sentiu. Tem gente que vai sentir, você que está em casa, vai participar da ceia, você pode sentir também o gosto de ervas amargas, que vai te trazer a memória do pecado, do jugo que estava sobre a tua vida antes de Jesus. Você vai tomar a ceia nesta noite, você não vai somente lembrar que Jesus morreu por ti, não. Que o sangue dele purificou todo pecado, não. Mas ele vai te levar a lembrar que tipo de pecado era esse. Aonde você se encontrava quando ele te encontrou. Porque a palavra de Deus diz que nós éramos ainda pecadores quando ele morreu por nós. Nós éramos inimigos da cruz quando ele estava se entregando na cruz por nós. Aleluia, Senhor. Por isso, nesta noite, Pai, eu não vou fazer a liturgia da Santa Ceia que habitualmente a gente faz, porque eu creio que foi esmiuçado nesta noite. E este pão representa o corpo de Cristo, mas também representa a pureza de Jesus. Não somente o sacrifício dele, mas a pureza dele. E aí você precisamos ser puros. E aí você precisamos nos deixar ser curados pelo Senhor. Assim como a gente deseja uma cura física quando estamos enfermos, assim como nós desejamos a cura física quando alguém que amamos está enfermo. Nós precisamos desejar a cura da alma. Precisamos desejar ser restaurados, libertos de toda a escravidão da nossa alma, das amarguras, dos fardos que carregamos ainda. Desejamos deixar esse pão da vida chamado Jesus nos curar por inteiro. Quando nós tomarmos agora o suco da videira, que representa o sangue derramado, oh, Pai, que nós vamos lembrar da amargura do pecado, que o pecado fazia na nossa vida antes de te conhecer, e do livramento que esse sangue derramado nos deu. Em nome de Jesus, consagramos agora o pão e o vinho e participamos em nome de Jesus. Você pode comer, você vai sentir, algum vai sentir um gosto amargo. Vai vir a memória, momentos de dor, de sofrimento que você passava. Porque assim acontecia com o povo judeu quando eles lembravam da onde Deus tirou. Alguns vão sentir um peso de um fardo pesado sobre os ombros. E não somente quem está aqui na igreja, mas quem está participando da ceia em casa nesse momento. Vai lembrar de onde saiu, o que o Senhor fez, quem era antes de conhecer Jesus. Porque a mesa está posta, o pão, o vinho está sobre a mesa. E o Senhor está partindo com sua igreja. O Senhor está partindo com você. Opa! Aleluia! Também no peito hoje vai tocando sobre a tua igreja, Senhor. Vai ministrando sobre o teu povo nessa noite de uma forma especial. Remete, Senhor, ao passado neste momento, o passado recente,
Senhor, como era a vida antes de te conhecer, sem esperança, com amargura, sofrimento, as coisas não davam certo, não havia prosperidade, não havia paz, não havia harmonia em sua casa, comunhão em sua casa, mas o Senhor entrou. Havia morte, cheia de morte, morte financeiras, morte nos relacionamentos, morte no emocional, mas a marca do Cordeiro sobre a nossa vida trouxe vida, nos libertou da morte, nos trouxe a vida eterna. Vai tocando, Senhor, queremos mais, Senhor, maravilhoso Deus, aleluia. No brilho, o amor, o sangue, o perdão, e se eu encontrar minha salvação. Opa! A minha salvação estava naquele olhar, aquele mesmo olhar que o Senhor fez para a vida, que estava ali te negando, aquele mesmo olhar que morreu os discípulos, aquele mesmo olhar que morreu a humanidade, aquele mesmo olhar.